Senhor, professores! Nesta semana, estudaremos a lição de número 8, que traz como título Protegendo o seu dinheiro. O nosso texto principal está no livro de Provérbios, capítulo 21 e versículo 20, que nos diz assim: Tesouro desejável e azeite e ar na casa do sábio, mas o homem sensato o devora. O resumo da nossa lição nos diz assim: protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Abordaremos esses dois temas, generosidade e prudência. Os objetivos da nossa lição é compreender o valor da sabedoria em relação ao dinheiro, reconhecer a generosidade como proteção ao dinheiro, conscientizar da prudência como proteção ao dinheiro. O nosso texto bíblico em classe se encontra no livro de Provérbios e vários capítulos e versículos, está pulverizado por todo o livro. É o capítulo 11, o 13, o 17, o 21 e o 20. O 11, os versículos 24 e 25, o 13, os versículos 7 e 11, o 17, o versículo 18 e o 23, o 21, versículo 20 e o 22, o versículo 7. Faça esta leitura com os seus alunos e aproveite para pedir que eles deixem esse texto sempre aberto, fácil de acesso, porque precisamos conferir durante toda a aula os textos aqui apresentados. Para introduzirmos a nossa aula, é interessante nós conversarmos com eles e falarmos que a aula de hoje trataremos sobre uma área de nossas vidas bastante importante, nossas finanças, sobre o dinheiro. E o que a Bíblia fala sobre isso? Você pode começar a aula perguntando a eles: o que vocês acham que Deus pensa a respeito da nossa vida financeira? Faz parte dos planos de Deus ou só é material? Sonde um pouquinho o que os seus alunos pensam sobre este assunto e fale para eles que a aula de hoje, apesar de abordar sobre a vida financeira, ela não tem como objetivo trabalhar uma educação financeira. Não é isto. Nós vamos trabalhar sobre os princípios que a Bíblia nos fala sobre o dinheiro e a partir da generosidade e da prudência, e não uma educação financeira em si, porque uma educação financeira temos bons professores, até na internet consegue achar, e não é esse o objetivo da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição nos diz assim: a sabedoria com o dinheiro. Antes de abordarmos o tema principal, o tema central da lição de hoje, o comentarista pede que a gente converse com os alunos para mostrar o que vai acontecer agora com as nossas leituras. Porque lá na primeira lição a gente trabalhou com eles mostrando como o livro de Provérbios está estruturado. E o livro de Provérbios está estruturado em várias seções. A primeira seção é do capítulo 1 ao capítulo 9. Esta seção a gente terminou de estudar ela semana passada. Na primeira seção são textos lógicos que seguem uma lógica e de textos contínuos. A partir desta lição, entraremos na segunda seção do livro de Provérbios, que vai do capítulo 10 ao capítulo 22. E esses capítulos, eles usam uma linguagem de aforismo, que são textos curtos, porém que eles têm uma máxima neles mesmos. A maioria só são 2 linhas. Então, a primeira, às vezes, ela é sinônimo da segunda, ou então é um contraste. A primeira linha fala uma coisa e a outra é um contraste. Como a gente vê aqui no texto bíblico, em Provérbios capítulo 11 e 24, diz assim: alguns há que espalham e ainda se lhe acrescenta. Aí lá vem um contraste. Mas há outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Então contrasta espalhar, que é a generosidade de doar, com reter. Então, a partir de agora, assim, o texto ele não segue um texto lógico, são textos curtos, porém, eles são completos em si, eles não precisam de outros textos para dar base. O texto se sucinto, mas ele já tem, ele pode ser compreendido só com a leitura dele mesmo, ele não precisa fazer uma contextualização. E na lição de hoje, nós vamos estudar estes textos
que está em Provérbios 11, 13, 17, 21 e 22, além de outros que tem na Bíblia para dar base ao ensino sobre a proteção com o nosso dinheiro. Agora, começando o assunto da semana, que é sobre a proteção com o dinheiro. E a primeira atitude que vai nos proteger, que vai proteger o nosso dinheiro, vai nos proteger de ter algumas atitudes erradas, é a generosidade. A generosidade por meio do dinheiro. Então, Deus, ele abençoa o seu povo através do dinheiro, dos recursos. Porém, o dinheiro, ele não pode ser usado de forma avarenta e egoísta. Ela tem que ser usada de uma forma generosa. E aqui no capítulo 11, o versículo 24 e 25, ele já traz essa ideia da generosidade. Quando o sábio, ele diz, alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Esse espalhar é doar. Ele fala que algumas pessoas são generosas, elas ajudam, elas doam e se lhe acrescenta mais. E agora o outro lado. Mas há outros que retêm mais do que é justo. Quer dizer, ele consegue o recurso, mas ele é egoísta, ele só pensa nele. Então ele fica com tudo, mais do que é necessário, e isso é para sua perda. E o que é generosidade? Você pode questionar com a sua turma, com seus alunos. Me digam o que é generosidade. O que se entende por generosidade? Então, a generosidade, ela é uma virtude em que a pessoa se doa, de doar. E essa atitude de doar não é uma doação diretiva. A pessoa doa sem esperar nada em troca. A pessoa doa sem escolher a quem doar. Ela doa porque faz parte dela. Ela se sente feliz, lhe traz alegria ajudar o próximo. A generosidade, ela sempre está a favor de alguém, sem esperar nada em volta. Mas o nosso Deus é tão bom que quando a pessoa tem esse coração generoso, de empatia pelo próximo, Deus dá novamente de volta. É o que diz o Provérbios 24, que ainda lhe acrescentará. Isso é a generosidade. Também iremos abordar aqui no ponto 3 a prudência com o dinheiro. A Bíblia, ela orienta a sermos generosos, a não sermos avarentos, mas também ela ensina a prudência. Se por um lado Provérbios ensina a generosidade, por outro ele aconselha vigorosamente a prudência com o dinheiro. É o que vamos ver aqui no capítulo 17 e o versículo 18, que diz assim: o homem falto de entendimento dá a mão ficando por fiador do seu companheiro. O ímpio tira o presente do seio para perverter a vereda da justiça. Aqui já fala um princípio de não se ficar como fiador. É a pessoa que não tem sabedoria, falta de entendimento, falta nele entendimento. E também aquela pessoa que quer ver vantagem em tudo. Não importa se ele vai sair da retidão, se ele vai entrar pelo caminho errado, mas tendo vantagem, ele faz qualquer acordo. E isto não está correto. Outro conselho que se dá como a prudência está no capítulo 21 e o versículo 20, dizendo: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. O que essa máxima ela traz? Ela diz que na casa da pessoa sábia há um tesouro desejável. Esse tesouro são as economias. Essa pessoa, ela guarda, ela pensa no futuro. Se houver uma emergência, ela tem um fundo de emergência, porque há esse tesouro na casa dela. Há provisão ao azeite na casa do sábio. Aí o contraste que tem aqui, a outra linha do versículo 20 diz: mas o homem insensato devora. Quer dizer, chega na mão, ele não planejou, ele não tem aqueles caderninhos com tudo organizado, o que tem que pagar, o que é para gastar, o que é para o Senhor. Não, chegou na mão, some, não sabe para onde foi, o que fez. Às vezes ficam coisas de responsabilidade sem cumprir com seus compromissos, porque ele devora tudo, acaba tudo de uma vez sem planejamento, sem nada. É isso que o verso está nos dizendo.
E, por fim, esse segundo tópico que ele trabalha são 3 conselhos. Não ficar como fiador, não aceitar o suborno, ter uma economia, e fala também sobre os empréstimos. No versículo 22 e o 7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Faz um comparativo. E da mesma forma que a pessoa que tem posses, que a pessoa rica, ela domina os empregados, ela é o superior, o empregado está ali debaixo da mão dela, a mesma forma a pessoa que toma emprestado, ele vira servo aqui no sentido de escravo de quem emprestou. Ele está dominado sobre aquilo. Então, pede-se um cuidado com o empréstimo. Vai ter condição de quitar, vai cumprir com os seus compromissos. Então, esse primeiro tópico, ele trabalha isso, ele anda por todos os versículos citados aqui no texto bíblico, explicando texto por texto. O nosso segundo tópico, ele nos diz assim: a generosidade como proteção para o dinheiro. Generosidade como virtude. Ao longo das Escrituras, aprendemos que o pecado da avareza, isto é, o apego ao dinheiro, é um vício e uma forma de vida que não agrada a Deus. A avareza, ela é pecado. Deus, ele não se agrada da pessoa avarenta. E a cura para a avareza é a virtude da generosidade. É como um antídoto. Ela cura a avareza, porque enquanto o avarento ele é egoísta, a generosidade, a pessoa se doa. E a lição nos traz que, quando somos generosos, nos parecemos com Jesus, que, ao se esvaziar de si mesmo, foi generoso para conosco em meio à nossa carência de salvação. Então, Jesus não olhou quem era, de qual classe social, de cor, de etnia, ele não olhou nada. Ele se doou para salvar toda a humanidade sem distinção. Ele esvaziou-se a si mesmo para nos salvar. Isso é um ato de generosidade. Enquanto que a avareza é um pecado. A gente pode conferir isso no livro, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 10, que nos vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, a Bíblia fala que a avareza, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, ela é raiz de muitos tipos de males. Ela não traz bênçãos para a pessoa, ela traz maldição. E Paulo, ainda escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele vai também dar uma advertência contra a avareza, que é um pecado. O capítulo 13 e o versículo 5 de Colossenses, tanto a carta ao Timóteo quanto aos Colossenses, Paulo faz essa advertência contra a avareza. E quando somos generosos, quando praticamos a virtude da generosidade, nós somos, como diz a lição, parecidos com o nosso Senhor, em que ele se doou por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não o amava ainda, nós não o conhecia, e mesmo assim ele nos amou primeiro, nos resgatou do nosso estado de condenação e nos salvou do pecado e do juízo eterno, né? Isso da morte eterna. Nesse tópico também nos mostra a generosidade com a obra de Deus. Então, aonde vamos praticar a generosidade? Com que vamos praticar? E aqui a lição ela traz dois lugares, duas condições que a gente pode praticar a generosidade, que é onde a gente vai exercer, colocar em prática a generosidade. O primeiro é com a obra de Deus. O cristão, ele precisa ter a disciplina de entregar os dízimos, as ofertas, de participar de projetos da igreja na evangelização, em missões, porque com esses recursos são mantidos missionários para estar levando o reino de Deus a toda criatura em lugares que difícil acesso, difícil de chegar, em outros idiomas, em tribos, em etnias, em lugares diversos. E isso é mantido com a generosidade dos cristãos. Então, o cristão ele tem que estar envolvido na obra de Deus, entregando o seu dízimo e participando com as suas finanças, sendo generoso
para ajudar a obra de Deus. E a outra forma também de se praticar generosidade, o subtópico 3, é a generosidade com o próximo. Que a generosidade não é doar sempre pensando no outro, então esta pessoa ela cria um sentimento de empatia, de altruísmo. Essa pessoa ela está preocupada com o bem-estar e ela se sente feliz quando ela consegue ajudar alguém. Isso lhe traz um estado de felicidade. A palavra de Deus também fala a respeito da nossa generosidade individual para com o próximo e esse próximo necessitado. Aqui, no final do terceiro tópico, do terceiro subtópico, está escrito assim: onde está esse necessitado? Ele pode estar na nossa própria família, em nossas vizinhanças, na escola, no trabalho, na rua, na igreja, onde a gente congrega. Portanto, a nossa relação com o dinheiro deve ser sobre a virtude da generosidade. Não podemos reter só pensar em nós. Comprar, o consumismo, comprar coisas que não tem necessidade. Não está precisando agora, enquanto ao lado tem uma pessoa que não tem a alimentação para comer, não tem um calçado, falta um material escolar e a gente precisa ensinar os nossos jovens desde cedo, porque eles estão agora entrando no mercado de trabalho, estão começando a ter a autonomia financeira agora e eles já precisam desde já saber administrar e proteger-se contra a avareza. E a cura contra a avareza é a generosidade. O nosso terceiro tópico vai falar sobre a prudência. Já vimos tudo sobre a generosidade, que precisamos ser pessoas generosas. E agora também, o outro princípio é a prudência. O primeiro ponto diz a prudência como virtude. Se por um lado devemos lidar com o dinheiro como a égide da generosidade, por outro devemos lidar com ele sobre a égide da prudência. Devemos ser prudentes. A semana passada a gente estudou que a pessoa sábia e prudente, ela usa o raciocínio, ela usa a mente, a razão e a lógica. Ela não vai pelos impulsos, pelas emoções. Este mesmo princípio é para ser aplicado quando se fala de vida financeira. Para se tomar uma decisão, tem que ser usando a mente, o raciocínio, a razão e a lógica. Não pode ser por impulsos e emoções. A impulsividade vai lá e compra depois, como paga. E depois, como se organiza. Então, é necessário que se haja, use o raciocínio. Do jeito que a gente mostrou que a pessoa sábia, lá na lição da semana passada, ela usava a mente e não os sentidos, a mesma forma com o dinheiro. Precisa-se usar a mente, é o mesmo princípio, a mente, a razão e a lógica. E eles, em Lucas, no capítulo 14, versículo 28, quando Jesus disse: qual é o homem que não se senta, não coloca tudo ali no papel e vai ver se o recurso que ele tem dá. Isso aí é pensar, calcular, agir com razão e com lógica, não sair nos impulsos. E o segundo ponto nos traz um alerta dizendo: não faça negócios ilegais e nem perigosos, arriscados. Usando a lógica, a mente e a razão, vai se pesar as consequências que tem daquela ação, porque vai pensar antes de fazer. E Provérbios 17, a gente pode até voltar aqui no texto, no texto bíblico, no versículo 17, que diz: o homem falto de entendimento dá a mão ficando por fiador do seu companheiro. Não que você não possa ser fiador. Porém, quando a pessoa é fiador, ele tem que ter em mente, ele tem que entender e raciocinar que, se o favorecido não tiver como pagar aquela dívida, quem irá pagar é ele. Ele tem condições para isso? Ele está emprestando seu nome para isso. Se ele não pensar assim e de repente o favorecido não quitar aquela dívida, o que vai acontecer? Ele vai desequilibrar sua vida financeira com uma dívida de outra pessoa, que é um dos conselhos também que não devemos assumir dívidas que não são nossas. E continuando aqui, ele vai falar sobre o suborno, de a pessoa sair do caminho certo atrás de vantagens, como já foi dito lá no primeiro tópico. Pessoas que vê vantagem em tudo, abrem mão da sua honestidade, da sua integridade, por conta de vantagens. E isto não está correto. Devemos proteger o nosso coração de forma prudente contra essas atitudes perigosas e ilegais. E o terceiro ponto, ele vai falar
não pense apenas no agora. Com o dinheiro, não é prudente gastar tudo de uma vez. Vai trabalhar o planejamento, a organização. O jovem, ele está lá, começou a trabalhar, eita, que felicidade, o primeiro salário chegou, pronto. É a hora de planejar, antes de começar a gastar. Ele pode pensar, primeiro ele tem que entregar o dízimo a Deus, pensar em ajudar a obra de Deus, ver se tem alguém necessitado para ele fazer a parte da generosidade. E ele precisa também ver a quantidade que ele vai precisar para se manter. Ele pode pensar no futuro de construir uma poupança, de construir um fundo de emergência, ter uma vida toda organizada. Porque lá na frente, quando ele pensar em construir uma família, ele tem como, ele já está organizado, ele não vai se atrapalhar. E é isso que esse tópico fala, é de ter cuidado para organizar essa vida. E outra coisa muito importante a se abordar aqui nesse tópico é o cuidado com o cartão de crédito e com os empréstimos, porque eles estão começando agora, terão acesso a essas ferramentas, que elas não são ruins, porém tem que ser usado com prudência, porque o cartão de crédito e os empréstimos, eles não podem ser uma extensão do salário, eles não são complementos de renda, eles são ferramentas que podem se usar de forma prudente e organizada para adquirir alguma coisa de um valor mais alto e se parcela. Agora tem que se pensar que a parcela daquele crédito, ele vai, daquele empréstimo e do cartão de crédito, ele vai tirar do dinheiro. Então, aquilo tem que estar tudo calculado. Há de se trabalhar isto também com os nossos jovens, como Jesus ensinou lá quando ele falou. Quem é que não senta e calcula todinho para depois não estar passando por vexame? É importante, essa lição é muito importante para abordarmos com os nossos jovens sobre a generosidade e a prudência com o dinheiro, uma forma de se proteger. Ele sendo generoso, ele vai proteger contra a avareza, e ele sendo prudente com o recurso que ele tem, fazendo um planejamento, uma organização, ele vai evitar entrar em estresse por conta de vida financeira, porque uma vida financeira equilibrada, ela não traz só o bem-estar financeiro, mas a saúde financeira, ela envolve todas as áreas. A pessoa que perde o equilíbrio financeiro, ele consegue problemas em todas as outras áreas. Esta lição é muito maravilhosa, que os irmãos consigam trabalhar este assunto de uma forma bem aberta e simples com os nossos jovens, perguntando a eles como é que eles fazem, o que eles pensam, interagindo com os alunos para que eles possam colocar seus pontos de vista, suas dúvidas e o que eles entendem de vida financeira também. E assim a gente conclui a lição desta semana. Agora vamos para o nosso Momento EBD. Como sempre, falamos para o professor aí no Momento EBD da sua igreja. Você continue convidando, estamos na reta final do último trimestre, então já comece a convidar para o próximo ano, 2025, que eles já podem vir agora e já ir se enturmando ali, se matriculando aqueles que nunca vieram, aqueles que estão um pouquinho cansados, com vídeos, os assuntos estão muito atuais, os assuntos são para crescimento espiritual e também de vida prática, que é o livro de Provérbios, e já comece a falar sobre a próxima lição de 2025, já vão dando umas dicas, que vai ser sobre autenticidade. O que será que essa lição vai trazer para nós, né? Sobre autenticidade. E como dica pedagógica, a nossa lição, ela já traz uma orientação pedagógica. Uma dica aqui está dizendo assim: professor, reproduza a tabela abaixo do quadro e veja juntamente com os alunos os conselhos de provérbios a respeito do dinheiro. Aí ela lista todos os conselhos aqui que o sábio disse no livro de Provérbios, como a gente protege o nosso dinheiro, o nosso coração, para não desenvolver avareza, egoísmo e todas essas coisas. E eu também quero deixar uma dica de uma dinâmica para você fazer o seguinte: você leve para a sala de aula papel, folhas e lápis, os alunos levam. Então, no início da aula, você dá uma folha para cada um e diz assim: gente, nessa folha, vocês vão escrever o seguinte: pense que vocês hoje irão receber um presente de 100 mil reais. O que vocês fariam se vocês recebessem esse presente de 100 mil reais? Escrevam aí nessa folha. Aí dá um minutinho,
Escreveram, pronto. Agora dobrem e guardem. Não precisa mostrar para ninguém, guardem. Aí você vai dar toda a aula. Quando terminar a aula, vocês dizem, de acordo com o que a gente viu hoje sobre a proteção do dinheiro, sobre a generosidade, sobre a prudência. Peguem agora a folha e vamos refletir no que vocês escreveram. O que vocês escreveram que faria com o dinheiro? Esses princípios está contido aí? O que vocês escreveram tem generosidade, tem prudência? E vocês mudariam o que escreveram? Acrescentariam? Trocariam? O que vocês fariam? Aí vamos refletir o efeito que esta lição fez na gente. Porque é importante compreender, é importante entender o que é a generosidade e a prudência, mas mais importante do que isso é praticarmos, porque se a gente entender tudo isto e não praticar, não adiantou nada. Eu vou saber o que é generosidade, o que é trabalhar com prudência, mas enfim, eu vou ter uma vida desequilibrada, não vou ser generosa, vou ser avarenta, porque eu não pratiquei. Foi o que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Ele deu aquele sermão e disse, olha, quem pratica o que eu estou ensinando, essa pessoa construiu a casa na rocha. Pode vir o que vier que ele está firme, mas quem só ouve e não pratica, então a casa está sem base e vai ser destruída. E assim você fecha essa dinâmica com essa reflexão. Uma boa aula a todos, na paz do Senhor. Não esqueça de dar o like, de comentar, se inscrever no canal. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.